Olá, eu sou a professora Gisele e esse vídeo foi elaborado para ajudar a tirar dúvidas e resolver a atividade 11.3 do EMAI do quarto ano. Mas antes de resolver esses exercícios, precisamos lembrar de alguns conceitos. Os sólidos geométricos se dividem em corpos redondos e poliedros. Nesse exercício, exploraremos os poliedros, mais precisamente os prismas e pirâmides, mas para isso necessitamos lembrar que os poliedros são formados por três elementos básicos: faces, arestas, vértices. Faces são superfícies planas que formam um sólido geométrico. A base de um sólido também é considerada uma face. Então, aqui nós temos a face, que está pintada, mas também temos outras faces em branco, inclusive sua base, aqui embaixo. Aresta é formada pelo encontro de duas faces. Então, aqui eu tenho a face de cima e a face lateral, e essa linha verde mostra onde fica a minha aresta. Aqui embaixo a mesma coisa, eu tenho a face que é a base, mais a face frontal e a linha da aresta. Todas essas linhas de encontro de face é considerada uma aresta. Vértice. Vértice é o ponto de encontro de arestas. Então, aqui, as arestas, elas se encontram nesse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, eu considero um vértice. Esse outro vértice. Aqui embaixo, outro vértice. E aqui onde também não estão demarcados, mas que eu estou mostrando agora, ó, também são vértices. É preciso lembrar que nas pirâmides, o número de faces é igual ao número de laterais mais uma base. 2. Nas pirâmides, o número de vértices é igual ao número de faces. 3. Nas pirâmides, os números de arestas é igual ao dobro do número de lados. 4. Nos prismas sólidos com duas bases iguais, o número de faces é igual ao número de laterais mais duas bases, e o número de arestas é igual ao triplo de número de lados. 5. Tanto para pirâmides como para prismas, a aresta é igual ao número de vértices mais o número de faces menos 2. Aresta igual a vértice mais face, menos 2. Agora, nós vamos para a resolução do exercício. Aqui, então, nós temos o exercício 11.3 e em volta alguns recursos que nós iremos utilizar. O que se pede nesse exercício? Para que preencha o quadro abaixo. Então, nesse quadro eu tenho poliedro, vértice, face, vértice mais face e aresta. O poliedro, ele já designou quais são os desenhos que eu tenho aqui do lado. E a gente vai preencher. Só que eu não vou começar pela vértice, eu vou começar pela face preenchimento, porque nas pirâmides o número de faces é igual ao número de laterais mais uma base. Então, o primeiro que a gente tem aqui é uma pirâmide de base triangular. Então, na pirâmide de base triangular, eu tenho uma face, duas, três faces, três laterais, mais uma base. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 faces.
Na pirâmide de base quadrada, eu tenho faces laterais. 1, 2, 3, 4 faces laterais. Mais uma base, que eu vou chamar de 5. Então, eu tenho 5 faces. Na pirâmide de base pentagonal, eu tenho faces laterais. 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais e uma base, que vão me dar 6 faces. E na pirâmide de base hexagonal, eu vou ter as faces laterais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais a base 7. No prisma, o número de faces é igual ao número de laterais mais 2 bases. Então, no prisma de base triangular, os triângulos são as bases, então eu tenho 2 bases, 1, 2, mais o número de lado. Eu tenho 1, 2, 3 lados, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 faces. No prisma de base quadrada, eu tenho de faces laterais 1, 2, 3, 4, mais as 2 bases, 5, 6. No prisma de base pentagonal, eu tenho de faces 1, 2, 3, 4, 5, mais as 2 bases pentagonais, 6, 7 faces. No prisma de base hexagonal, são 6 faces laterais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 da base, 7, 8. Nas pirâmides, o número de vértices é igual ao número de faces. Vamos comprovar isso contando. Então, nós temos na pirâmide de base triangular, 1, 2, 3, 4 vértices. Na de base quadrada, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Na de base pentagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E na de base hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então, nós podemos comprovar aqui que realmente o número de vértices e faces são iguais na pirâmide.
Nos prismas, nós iremos contar o número de vértices. Então, nós vamos começar com um prisma de base triangular. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. No prisma de base quadrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. No prisma de base pentagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no prisma de base hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, nós vamos escrever aqui a conta que está pedindo. Vértice mais face. 4 mais 4, 5 mais 5, 6 mais 6, 7 mais 7, 6 mais 5, 8 mais 6, 10 mais 7 e 12 mais 8. Nas arestas, tanto pirâmides quanto para prismas, a aresta é igual ao número de vértices mais o número de faces menos 2. Então, nós vamos tentar comprovar isso aqui. Vamos contar as arestas e comprovar que a aresta é igual a vértice mais face menos 2. Vamos começar aqui pela pirâmide de base triangular. Então, vamos contar quantas arestas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aresta é igual a vértice mais face menos 2. Na pirâmide triangular, de base triangular, nós temos 4 vértices mais 4 faces, menos 2. A aresta é igual a 4 mais 4, 8, menos 2. A aresta é igual a 6. Exatamente o que nós acabamos de contar. Vamos ver se dá certo no restante também. Vamos lá. Pirâmide de base quadrada. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Então, se eu fizer a conta aqui, vamos fazer cálculo mental agora.
5 vértices mais 5 faces é igual a 10. Menos 2 igual a 8. Exatamente o que a gente acabou de contar. O próximo é uma pirâmide de base pentagonal. Então, vamos lá. Vamos contar as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de novo fazer o cálculo mental aqui do lado. 6 mais 6, 12, menos 2, 10. Comprovamos que tá certinho. A próxima é uma pirâmide de base hexagonal. Número de arestas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. No cálculo mental, vértice mais aresta, ou melhor, no cálculo mental, vértice mais face, 14, menos 2, 12. Agora, vamos para os prismas. Prisma de base triangular. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Fazer o cálculo mental da vértice mais face: 6 mais 5, 11, menos 2 que está lá na fórmula, 9. Prisma de base quadrada. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. No cálculo mental, 8 mais 6 igual a 14, que me dá o resultado 12. No prisma de base pentagonal, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas. Dez mais 7, 17, menos 2, 15. E o último
prisma de base hexagonal. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arestas. 12 mais 8 igual a 18. Bom, no exercício 2, ele pede para que nós observemos as duas últimas colunas. Então, as duas últimas colunas dessa tabela é a tabela aqui, ó, onde está escrito vértice mais face e aresta. Essas são as minhas duas últimas colunas. Você identifica alguma relação entre esses números? Qual? Sim. Qual a relação? Que vértice mais face é menos 2, que não está escrito aqui, mas eu tenho menos 2, é igual ao meu número de arestas. Então, é exatamente isso que a gente precisa escrever aqui embaixo. Que a soma do número de vértices e do número de faces subtraindo 2 é igual ao número de aresta. Ao número de arestas. O exercício 3 é muito parecido com o exercício 2. Como você pode expressar a relação entre a quantidade de vértices e faces e a quantidade de arestas? O exercício 3, ele é bem parecido com o exercício 2. Então, como você pode expressar a relação entre a quantidade de vértices e faces, vértice mais face, e a quantidade de arestas? Então, nós podemos colocar aqui da seguinte forma, que a aresta é igual à soma do vértice e das faces da face menos 2. Exercício 4. Exercício 4 exige um pouquinho mais de atenção. Essa relação vértice mais faces menos 2, que é igual ao número de aresta, é aplicável nesse poliedro?
Então, para a gente justificar essa resposta, para a gente saber essa resposta, a gente vai precisar contar. Não tem outra forma. Então, vamos começar. Eu vou anotar aqui do lado. Nós vamos ver quantas faces, quantas vértices e quantas arestas tem um poliedro aqui do lado. Então, eu vou começar com o número de face. Vou pegar um lápis de outra cor, porque senão a gente não vai enxergar. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, 5, 6, 7, 8. 8 faces. Vértices, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E arestas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Então, aqui nós podemos comprovar da seguinte maneira: que a aresta é igual a vértice mais face menos 2. Aresta é igual a 6 mais 8 menos 2. Aresta é igual a 14, porque eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses, menos 2. E a aresta é igual a 12, o que comprova o que a gente acabou de fazer. Essa relação é válida para o poliedro representar abaixo? Justifica sua resposta. Sim, porque nós fizemos a conta e justificamos aqui o número de arestas. Então, nós vamos escrever exatamente isso. Sim. Porque neste poliedro, a relação aresta é igual a vértice mais face menos 2 é verdadeira. Espero que esse vídeo tenha colaborado para tirar as dúvidas sobre esse exercício. Se você gostou, se esse vídeo colaborou, curte. Também curte o nosso canal para saber dos próximos vídeos. Até a próxima!